Olha, no começo de 2026, algo aconteceu que mudou a guerra para sempre. Uma campanha de bombardeio massiva, coordenada numa velocidade que não é humana. E isso acabou revelando uma nova arma no arsenal do Pentágono. Mas a história por trás dessa arma é bem mais complexa. É uma colisão de mundos, a ética das empresas, o poder do Estado e o futuro da letalidade por algoritmos. Vamos entender juntos como essa arma secreta surgiu e o que isso quer dizer para o futuro dos conflitos. E aqui já começa o paradoxo, a coisa que não faz sentido. A tecnologia que estava no centro da operação militar mais explosiva do ano era, oficialmente, uma ameaça à segurança nacional, proibida pelo próprio governo americano. Pensa só, a mesmíssima IA que foi banida numa sexta-feira, no sábado já estava orquestrando uma guerra. Então, a pergunta é essa, né? Como isso foi possível? E para responder, a gente precisa voltar um pouco e desvendar uma aliança bem provável e até perigosa, que nasceu ali da fusão do poder de espionagem do governo com a inovação do Vale do Silício. E o ponto de partida dessa história toda é uma empresa chamada Anthropic. Ela foi fundada com um discurso, uma filosofia de segurança e de ética. Só que para construir a IA mais avançada do planeta, eles acabaram aceitando dinheiro de fontes com uma agenda, digamos, bem diferente. É só bater o olho nessa lista que a conexão fica cristalina. A Iniquetel, por exemplo, não é um investidor qualquer. É literalmente o fundo de capital de risco da CIA. Da CIA. E os outros? Shield, Lux, Paladin, todos eles investem de forma bem explícita em tecnologia para garantir a supremacia militar americana. Isso mostra que, desde o comecinho, a Anthropic já estava envolvida na teia do complexo militar industrial, querendo ou não. E essa relação, que era mais nos bastidores, se tornou super oficial com esse contrato aí de 200 milhões de dólares. E não era grana para pesquisa teórica, não. A ideia era integrar a tecnologia deles direto na máquina de guerra americana, criando basicamente uma versão militarizada da sua IA. E o resultado disso foi o Claude Gov. A grande diferença da versão normal, a civil, é que essa foi ajustada para não ter dúvidas, para não hesitar. O projeto era que ela se tornasse o cérebro, a camada de raciocínio das operações militares, operando em redes tão secretas, mas tão secretas, que nenhum outro modelo de IA tinha acesso. Bom, e não demorou muito para essa teoria toda ser testada na prática. E da forma mais brutal e letal possível. O primeiro grande teste do Claude Gore não foi numa simulação, não. Foi para valer nos céus de Caracas. O que aconteceu foi o seguinte. Durante uma operação secreta para capturar o presidente da Venezuela, a IA da Anthropic foi usada ativamente para processar dados de alvos. Quando a Anthropic descobriu a dimensão do envolvimento do seu software, que resultou na morte de 83 civis, eles começaram a fazer perguntas. E foram justamente essas perguntas que quebraram a confiança e acenderam o estopim de um conflito aberto com o Pentágono. De um lado, o Pentágono viu o poder da sua nova arma e, claro, não queria nenhum tipo de limite. Do outro, a Anthropic tentou colocar um freio, traçar uma linha no chão e dizer, daqui não passa. A colisão era só questão de tempo. E aqui a gente vê exatamente qual era o impasse. A Anthropic dizia, olha, a IA não é confiável para tomar decisões letais. Já o Pentágono respondia com uma doutrina bem simples, a velocidade vence. Eles rejeitaram o que chamaram de IA woke, um termo usado para criticar sistemas de IA com muitas travas éticas. Para eles, a lógica era clara. Quem fabrica a arma não pode ditar como o exército vai usar essa arma. Aí, a Anthropic foi a público e bateu o pé. O CEO deles, o Dario Amodei, foi bem claro. Eles não iriam ceder, mesmo sob a ameaça do governo mais poderoso do mundo. Foi uma posição bem desafiadora. O Pentágono, então, deu um ultimato. Ou removem todas as restrições, ou vão ter que arcar com as consequências. A Anthropic não arredou o pé. E aí, pontualmente às 5h01 da tarde daquela sexta-feira, a poderosa máquina de retaliação do Estado foi posta em movimento. Essa atitude do governo contra a Anthropic, claro, causou um terremoto no Vale do Silício. Mas o que aconteceu não foi um movimento de solidariedade, não. Foi o contrário. O pessoal viu ali uma brecha, uma oportunidade de negócio. E a estratégia legal do governo foi, bom, para dizer o mínimo, bem confusa. De um lado, eles classificaram a Anthropic como um risco, como se fosse uma agência de espionagem estrangeira só para poderem banir a empresa. Ao mesmo tempo, ameaçaram usar outra lei para forçar a Anthropic a produzir a IA, alegando que ela era essencial. Percebe a contradição? O objetivo aqui não era segurança, era claramente punição. E o resultado disso foi imediato. Com a Anthropic fora da jogada, seus concorrentes correram para preencher o espaço.
Apenas horas depois do banimento, a OpenAI já anunciava uma parceira gigante com o Pentágono. Logo depois, xAI e Google também aceleraram suas negociações. A lição que ficou foi clara. Ética corporativa é muito bonita, mas só até o Estado decidir que ela está atrapalhando. E tudo isso nos traz de volta exatamente ao ponto de partida. A fumaça subindo sobre Teherã e aquele paradoxo da IA que tinha sido banida, mas que na verdade estava no comando da guerra. Pois é, apenas um dia depois do banimento oficial, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica. E adivinha qual era a arma secreta? O Cloud. Exatamente. Numa contradição total com a ordem presidencial, os militares simplesmente continuaram usando a IA. O motivo era simples e ao mesmo tempo assustador. Eles já não conseguiam mais operar sem ela. E talvez esse seja o ponto mais apavorante de toda essa história. A guerra, hoje, se move na velocidade dos algoritmos. Aquele ciclo de decisão humano, sabe, que leva horas, às vezes dias, isso foi comprimido para milissegundos. Aquele tempo para pensar, para uma deliberação ética ou legal, ele simplesmente deixou de existir no campo de batalha moderno. O que nos deixa com uma pergunta final, e uma pergunta bem perturbadora. Quando um algoritmo contribui para uma decisão que leva a um crime de guerra, de quem é a culpa? É do programador que escreveu o código? Do comandante que deu o ok? Ou será que a responsabilidade simplesmente se dissolve na nuvem e, no fim das contas, todo mundo é responsável e ao mesmo tempo ninguém é?